Meu nome é... Bem, isso não importa mais. Se você está ouvindo isso, significa que consegui sair vivo do Hospital São Benedito. Ou pelo menos eu acho que consegui. Às vezes ainda não tenho certeza se realmente escapei ou se ainda estou lá, vagando pelos corredores infinitos do terceiro andar. Vou contar tudo o que aconteceu durante os 30 dias que trabalhei como vigia noturno naquele lugar maldito. Mas mais importante que isso, vou te ensinar as regras. As regras que me mantiveram relativamente são, durante essas noites. Regras que eu descobri da pior forma possível. Se um dia você for desesperado o suficiente para aceitar um trabalho como vigia noturno em um hospital abandonado, e acredite, só alguém muito desesperado faria isso, memorize cada palavra que vou dizer. Sua sanidade e possivelmente sua vida dependem disso. Tudo começou em março de 2024. Eu estava desempregado há 8 meses. As contas se acumulavam. E quando vi o anúncio no jornal local, pensei que fosse uma piada de mau gosto. Procura-se vigia noturno, hospital desativado, turno 22 horas às 6 horas. Salário R$ 8.000 mensais. Requisitos: nervos de aço e capacidade de seguir instruções à risca. R$ 8.000 por um trabalho de vigia. Algo definitivamente estava errado, mas minha conta bancária estava mais errada ainda. O encontro foi marcado em uma lanchonete 24 horas na periferia da cidade. O homem que me esperava tinha cerca de 60 anos, terno preto impecável, mas havia algo nos seus olhos, como se ele tivesse visto coisas que nenhum ser humano deveria ver. Senhor Ricardo Mendes, ele se apresentou com uma voz rouca. Você respondeu ao anúncio. Não foi uma pergunta, era uma constatação. O trabalho é simples, ele continuou deslizando um envelope grosso pela mesa. Você fica no hospital das 22 às 6 da manhã. Faz rondas a cada 2 horas e segue as regras. Sempre. Quando abri o envelope, além do contrato e uma chave antiga, havia uma lista. Uma lista que mudaria minha vida para sempre. Regras para o vigia noturno, Hospital São Benedito. Regra 1. Nunca entre no hospital antes das 22 horas ou permaneça após as 6 horas da manhã. Os horários são absolutos. Se você chegar cedo, espere do lado de fora. Se não conseguir sair até às 6 horas, bem, você não vai conseguir sair. Regra 2. Ao entrar, sempre acenda primeiro as luzes do térreo, depois do primeiro andar, depois do segundo andar. Nunca acenda as luzes do terceiro andar. Se elas se acenderem sozinhas, não olhe para cima. Regra 3. Durante a primeira ronda, meia-noite, visite apenas o térreo e o primeiro andar. Durante a segunda ronda, 2 horas, inclua o segundo andar. Nunca visite o terceiro andar. Regra 4. Se ouvir música vinda do quarto 237, não investigue. Feche os olhos, conte até 30 e continue sua ronda. Regra 5. A enfermaria do segundo andar sempre terá uma cama com lençóis limpos e dobrados. Se houver 2 camas assim, saia imediatamente do andar e não retorne por 2 horas. Regra 6. Se encontrar alguém vestido de jaleco branco, não fale com eles. Não os olhe diretamente. Finja que não os vê e continue caminhando. Regra 7. O elevador pode funcionar sozinho durante a noite. Se as portas se abrirem para você, não entre. Se ouvir o elevador subindo para o terceiro andar, esconda-se imediatamente. Regra 8. Mantenha sempre uma lanterna funcionando. Se sua lanterna falhar, use a lanterna reserva. Se ambas falharem, você tem 10 minutos para sair do hospital. Regra 9. Se ouvir choro de criança vindo do berçário, isso é normal. Se o choro parar abruptamente, você tem 5 minutos para chegar ao térreo. Regra 10. Há um telefone vermelho no balcão da recepção. Se ele tocar, atenda e diga apenas: Hospital São Benedito, boa noite.
Não importa o que a voz do outro lado disser, você sempre responde: "Entendido, doutor", e desliga. Regra 11. Se você encontrar uma porta que não estava lá antes, marque-a com giz, fornecido no kit, e evite aquela área pelo resto da noite. Regra 12. No meio do corredor do segundo andar, há uma cadeira de rodas vazia. Ela pode mudar de posição, mas deve sempre estar no corredor. Se ela não estiver lá, ou se houver alguém sentado nela, evacue o hospital. Regra 13. Mantenha o diário de rondas sempre atualizado. Anote tudo o que vê, mesmo que pareça insignificante, mas nunca anote nada sobre o terceiro andar. Regra 14. Se você sentir que está sendo observado, não olhe ao redor procurando a fonte. Continue sua atividade normalmente. Regra 15. Há suprimentos de emergência, água, comida e remédios no armário da recepção. Use apenas em caso de extrema necessidade. Se os suprimentos diminuírem sem você ter usado, prepare-se para uma noite difícil. Regra 16. Se as luzes começarem a piscar em sequência de um andar para o outro, isso significa que eles estão se movimentando. Procure o local mais próximo com várias saídas e aguarde. Regra 17. Nunca durma durante o plantão. Se começar a se sentir sonolento, beba o café especial que está na geladeira da copa. Um gole só. Mais que isso pode ter efeitos colaterais. Regra 18. Se você ouvir seu próprio nome sendo chamado, ignore completamente. Se ouvir o nome de um familiar ou amigo, isso é uma imitação. Não responda. Regra 19. Mantenha sempre o crucifixo que está na gaveta da recepção no seu bolso. Não é questão de religião, é questão de sobrevivência. Regra 20. Se você seguir todas essas regras religiosamente, você vai sobreviver. Se quebrar uma regra, suas chances diminuem drasticamente. Se quebrar 2 regras na mesma noite, bem, esperamos que isso nunca aconteça. Alguma pergunta, Sr. Mendes? Perguntou quando terminei de ler. Eu tinha centenas de perguntas, mas algo na expressão dele me disse que não eram bem-vindas. Em vez disso, perguntei: por que o salário é tão alto? Ele sorriu, mas não foi um sorriso confortante, porque os últimos 17 vigias não seguiram as regras. E agora, eles fazem parte do hospital. Minha primeira noite foi em uma segunda-feira chuvosa. Cheguei ao Hospital São Benedito às 21h55. O prédio de 6 andares se erguia como um monumento ao desespero. Janelas quebradas, como olhos vazados, pareciam me observar. A tinta descascada das paredes externas criava padrões que mudavam dependendo do ângulo que você olhava. Esperei do lado de fora até exatamente 22 horas. Quando entrei, senti imediatamente que o ar era diferente, mais denso, como se estivesse carregado de memórias e sofrimento. Seguia a regra 2 à risca. Térreo primeiro, depois primeiro andar, depois segundo andar. Quando as luzes do segundo andar se acenderam, ouvi algo que me fez o sangue gelar. Passos no andar de cima. Lembrei da regra. Se as luzes do terceiro andar se acenderem sozinhas, não olhe para cima. Mantive os olhos fixos no chão e caminhei direto para a recepção. O Hospital São Benedito funcionou de 1952 a 2018. Nas suas décadas de funcionamento, foi palco de alegrias, nascimentos, curas, recuperações, mas também de tragédias inimagináveis. No inverno de 1987, um incêndio no terceiro andar matou 23 pacientes. Oficialmente, foi um acidente elétrico. Não oficialmente, bem, há teorias. A primeira ronda da meia-noite foi tranquila. Térreo, recepção, sala de espera vazias, consultórios vazios. Tudo normal. Primeiro andar, enfermarias vazias, posto de enfermagem abandonado, banheiros que ecoavam meus passos. Foi no segundo andar que as coisas ficaram estranhas. A cadeira de rodas estava lá, no meio do corredor, exatamente como descrito na regra 12. Mas quando passei por ela na volta, juro que ela tinha rodado alguns graus na minha direção. Na enfermaria encontrei a cama com lençóis limpos e dobrados. Apenas uma. Isso estava dentro do normal, segundo as regras. Voltei para a recepção e anotei tudo no diário de rondas.
00:15. Primeira ronda completa. Térreo e primeiro andar normais. Segundo andar, cadeira de rodas na posição padrão, uma cama preparada na enfermaria. Nada fora do comum. Mas estava mentindo para mim mesmo. Havia algo fora do comum. Havia a sensação constante de estar sendo observado, mesmo seguindo a regra 14. Às 2 horas, fiz a segunda ronda, incluindo o segundo andar. Desta vez, a cadeira de rodas estava virada completamente para a direção oposta. Meu coração disparou, mas, tecnicamente, isso ainda estava dentro das regras. Ela podia mudar de posição. Foi quando eu ouvi pela primeira vez uma melodia suave, vinda de cima, do quarto 237. Fechei os olhos imediatamente. Comecei a contar. 1, 2, 3... A melodia era uma canção de ninar que minha mãe costumava cantar para mim quando criança. Isso não podia ser coincidência. 28, 29, 30. Abri os olhos. A melodia havia parado. Terminei a ronda e voltei para a recepção, onde permaneci até às 4 horas. Foi a ronda mais longa da minha vida. Cada sombra parecia se mover. Cada som parecia ter origem sobrenatural. Às 4 horas, fiz a terceira e última ronda. Estava na enfermaria do segundo andar, quando vi algo que quase me fez quebrar todas as regras de uma só vez. Havia 2 camas com lençóis limpos e dobrados. Regra 5. Se houver 2 camas assim, saia do andar imediatamente e não retorne por 2 horas. Não pensei 2 vezes. Corri para a escada e desci direto para o térreo, onde fiquei até às 6 da manhã, momento em que praticamente voei para fora do hospital. Quando cheguei em casa, percebi que havia mais uma anotação no diário de rondas. Uma anotação que eu não tinha feito. Bem-vindo ao time. A administração. Naquela noite, tive pesadelos com corredores infinitos e o som de equipamentos médicos funcionando em salas vazias. As noites seguintes seguiram um padrão perturbador. Cada pequena anomalia parecia ser um teste da minha obediência às regras. Na terceira noite, o telefone vermelho tocou pela primeira vez. Trim, trim. Hospital São Benedito, boa noite. Atendi, seguindo a regra número 10. Do outro lado da linha, uma voz feminina, doce, mas estranhamente distorcida, como se estivesse falando através de água. Doutor, o paciente do quarto 237 está pedindo para ver a família novamente. Meu sangue gelou. O quarto 237 era de onde vinha a música. Entendido, doutor, respondi, seguindo o protocolo, e desliguei imediatamente. Mas a voz havia dito algo que as regras não cobriam. Ela me chamou de doutor. Na quinta noite, quebrei minha primeira regra. Não intencionalmente, mas quebrei. Estava fazendo a ronda das 2 horas da manhã, quando senti uma necessidade urgente de usar o banheiro. Corri para o banheiro do segundo andar, e quando saí percebi que havia perdido a noção do tempo. Olhei para o relógio. 2 horas e 47. Segundo a regra número 5, eu não deveria retornar ao segundo andar por 2 horas depois de ver 2 camas preparadas. Mas isso havia sido na noite anterior, não nesta. Ou havia? Comecei a questionar minha própria memória. As noites estavam se misturando. Foi nesse momento que ouvi passos atrás de mim. Passos que ecoavam perfeitamente com os meus, como se alguém estivesse me imitando. Regra número 14. Se você sentir que está sendo observado, não olhe ao redor procurando a fonte. Mantive os olhos para frente e continuei andando, mas os passos continuaram. Parava, eles paravam. Caminhava, eles caminhavam. Quando cheguei à recepção, anotei no diário. 012:50, segunda ronda completa. Pequeno atraso devido à necessidade fisiológica. Ecos nos corredores mais pronunciados que o normal. Na manhã seguinte, a anotação havia mudado. 012:50, segunda ronda completa. Pequeno atraso devido à necessidade fisiológica. Ecos nos corredores mais pronunciados que o normal. Ele está aprendendo a nos escutar. A administração. Na sexta noite aconteceu algo que me fez questionar se eu realmente entendi as regras. Durante a primeira ronda, encontrei uma porta que definitivamente não estava lá antes. Era uma porta de madeira escura, com uma placa que dizia: Sala de cirurgia, autorização necessária. Regra número 11. Se você encontrar uma porta que não estava lá antes, marque-a com giz e evite aquela área pelo resto da noite. Peguei o giz e marquei um grande X na porta.
Mas quando me afastei e olhei para trás, havia mais marcas de giz ao redor da porta. Muito mais, como se dezenas de pessoas já tivessem marcado aquela porta antes de mim. Algumas marcas eram recentes, outras pareciam ter anos. Uma delas dizia: João, vigia número 12. Não abram esta porta. Outra: Maria, vigia número 15. Ela está aqui dentro. E a mais recente, ainda fresca: Carlos, vigia número 17. Se vocês estão lendo isso, fujam. Sr. Mendes havia dito que 17 vigias anteriores não haviam seguido as regras. Agora eu estava vendo suas últimas mensagens. Na 7ª noite, algo mudou fundamentalmente. Cheguei às 22 horas em ponto, acendi as luzes, na sequência correta, mas quando cheguei à recepção, havia alguém lá. Um homem de jaleco branco de costas para mim, mexendo em papéis. Regra número 6. Se encontrar alguém vestido com jaleco branco, não fale com eles. Não os olhe diretamente, finja que não os vê e continue caminhando. Desviei o olhar e caminhei em direção ao corredor, mas podia sentir que ele havia se virado na minha direção. Podia sentir seus olhos me seguindo. Quando voltei da primeira ronda, ele não estava mais lá, mas havia uma nova anotação no diário. Você está se saindo melhor que os outros. Continue assim. Dr. Henrique Silva. Procurei esse nome na internet quando cheguei em casa. Dr. Henrique Silva havia sido o diretor clínico do Hospital São Benedito. Ele morreu no incêndio de 1987, no 3º andar, no quarto 237. A 10ª noite foi quando tudo começou a desmoronar. Literalmente. Era uma sexta-feira e eu estava me sentindo confiante. 10 noites seguindo as regras, 10 noites sobrevivendo. Achei que tinha entendido o sistema. Como eu estava errado. Durante a ronda das 2 horas, subi para o 2º andar e imediatamente notei que algo estava diferente. A cadeira de rodas não estava no corredor. Regra número 12. Se ela não estiver lá, ou se houver alguém sentado nela, evacue o hospital imediatamente. Mas em vez de evacuar, fiz algo estúpido. Algo que violava o espírito das regras, se não a letra delas. Decidi procurar a cadeira. Afinal, talvez ela tivesse simplesmente rodado para um dos quartos laterais. Talvez ainda estivesse na posição, apenas fora da minha vista. Comecei a verificar os quartos um por um. Quarto 201, vazio. Quarto 202, vazio. Quarto 203, vazio. Foi no quarto 204 que a encontrei. A cadeira estava lá, mas não estava vazia. Havia alguém sentado nela. Uma mulher idosa, de costas para mim, vestindo um desses aventais hospitalares que se amarram atrás. Seu cabelo grisalho estava despenteado e ela parecia estar olhando pela janela, mesmo no meio da noite. Meu primeiro instinto foi sair correndo, mas algo me fez hesitar. Algo na postura dela, na forma como segurava os braços da cadeira, parecia familiar. Mãe? Sussurrei sem querer. A figura se virou. Não era minha mãe. Não era ninguém. O rosto estava ausente, como se alguém tivesse apagado as feições com uma borracha. Eu corri. Corri como nunca havia corrido na minha vida, descendo as escadas 3 degraus de cada vez, quase tropeçando, quase caindo, mas continuando a correr até chegar ao térreo. Mas quando cheguei à recepção, percebi que havia cometido um erro ainda maior. Em meu pânico, havia deixado as luzes do 2º andar acesas, e agora, olhando para cima através do vão da escada, podia ver que as luzes do 3º andar também estavam acesas. Regra número 2. Nunca acenda as luzes do 3º andar. Se elas se acenderem sozinhas, não olhe para cima. Mas eu já estava olhando para cima, e havia alguém lá em cima. Uma silhueta se movendo pelos corredores do 3º andar. Depois 2, depois 3. O som de passos começou a ecoar pelo hospital inteiro. Não apenas do 3º andar, mas de todos os andares. Como se dezenas de pessoas tivessem subitamente acordado e estivessem caminhando pelos corredores. Peguei o crucifixo da gaveta, regra número 19, e o segurei com força. Minhas mãos estavam tremendo tanto que mal conseguia segurá-lo direito. O telefone vermelho tocou. Trim, trim. Hospital São Benedito, boa noite.
Atendi, minha voz falhando. Do outro lado, uma voz que eu reconheci como sendo minha própria. Você quebrou as regras. Agora você faz parte do hospital. Desliguei imediatamente, mas o telefone tocou novamente. Trim, trim. Dessa vez a voz da minha mãe. Meu filho, por que você me abandonou aqui? Desliguei novamente. O telefone tocou uma terceira vez. A voz do Sr. Mendes. Você tinha potencial. Pena que será mais um. Foi então que eu percebi que os passos haviam parado. O hospital inteiro estava em silêncio absoluto. Silêncio demais. Olhei para o relógio. 3h33. Ainda faltavam 2h30 para as 6h. 2h30 para poder sair. Foi quando ouvi o elevador funcionando. Dem! O som veio de cima. Alguém, ou algo, estava no elevador e ele estava descendo. Regra número 7. O elevador pode funcionar sozinho durante a noite. Se as portas se abrirem para você, não entre. Segundo andar. Dim! Primeiro andar. Dim! Térrea. As portas do elevador se abriram lentamente, com um rangido metálico que coou por todo o saguão. Estava vazio, mas eu podia sentir que não estava realmente vazio. Havia algo lá dentro, algo que eu não conseguia ver, mas podia sentir observando-me. As portas permaneceram abertas por exatos 30 segundos. Depois se fecharam. O elevador subiu novamente. Dim! Primeiro andar. Dim! Segundo andar. Dim! Terceiro andar. E então, dim! Quarto andar. Mas o hospital só tinha 3 andares funcionais. O quarto, quinto e sexto andares haviam sido fechados décadas atrás devido a problemas estruturais. Ou era isso que eu pensava. Anotei no diário, minha mão tremendo tanto que mal consegui escrever. 03h40. Situação anômala. Regras violadas. Elevador funcionando fora dos padrões. Solicito instruções urgentes. Quando terminei de escrever, já vi uma resposta esperando por mim na página seguinte, numa caligrafia que eu não reconhecia. Não há mais instruções. Agora você improvisa. Boa sorte. Você vai precisar. Ex-vigia número 1. Permaneci na recepção até às 6h, segurando o crucifixo e rezando orações que não lembrava há anos. Cada minuto parecia uma eternidade. Às 5h59, comecei a me dirigir para a saída. Às 5h59, coloquei a mão na maneta da porta principal. Às 6h, em ponto, tentei abrir a porta. Ela não abria. Tentei novamente. Nada. A chave que o Sr. Mendes me havia dado girava na fechadura, mas a porta não se movia nem 1 milímetro. Foi então que ouvi uma voz atrás de mim. Você não pode sair. Era a mulher da cadeira de rodas, mas dessa vez ela tinha um rosto. O rosto da minha mãe, que havia morrido 3 anos antes. Você quebrou as regras, meu filho. Agora você pertence ao hospital. Não, isso não é real. Real? Ela riu. E o som ecoou pelos corredores vazios. O que é real? Você tem certeza que ainda está vivo? Foi então que olhei para baixo e vi que não projetava sombra. Olhei para a janela e vi que não tinha reflexo. Olhei para o diário de rondas e vi minha própria certidão de óbito, datada da noite anterior. Mas estar morto, descobri, não significa que sua história acabou. Significa apenas que ela mudou de categoria. Os próximos dias? Semanas? É difícil medir tempo quando você não está mais totalmente ligado à realidade linear. Foram uma jornada através de camadas de compreensão que nenhuma mente humana deveria ter. O Hospital São Benedito não era apenas um hospital assombrado. Era um tipo de estação de processamento. Um lugar onde almas perdidas, confusas, traumatizadas pela morte súbita ou violenta, eram organizadas. Encontrei os outros vigias. João, o vigia #12, ainda vagava pelo segundo andar, tentando entender por que sua lanterna havia falhado na noite em que as 2 lâmpadas queimaram simultaneamente. Ele havia violado a regra #8 e ficado no escuro por mais de 10 minutos. Maria, a vigia #15, estava presa no primeiro andar, repetindo eternamente sua última ronda. Ela havia falado com uma figura de jaleco branco,
violando a regra #6. A figura havia sido seu pai, também médico, morto anos antes. Carlos, o vigia #17, o mais recente antes de mim, estava no térreo, sentado na recepção, escrevendo avisos no diário de rondas. Ele havia entrado no elevador quando as portas se abriram para ele. As regras não eram para nos proteger deles. Carlos me explicou em nossa primeira conversa. As regras eram para nos proteger de nós mesmos, para nos manter focados, racionais, vivos. O momento que você deixa o medo, a curiosidade ou a saudade tomar conta, você se torna vulnerável. Vulnerável ao quê? Ao que realmente acontece aqui à noite. Foi então que ele me mostrou o quarto andar. O elevador, descobri, funcionava perfeitamente. Você só precisava saber como usá-lo quando estava morto. O quarto andar era onde ficavam os arquivos. Não arquivos médicos, arquivos de almas. Cada pessoa que havia morrido no hospital, desde sua fundação em 1952, tinha um arquivo lá. E cada arquivo continha não apenas informações sobre a morte da pessoa, mas sobre seus medos mais profundos, seus arrependimentos, suas obsessões. O hospital se alimenta disso, Carlos explicou folheando os arquivos. Cada emoção forte, cada trauma, cada momento de terror absoluto, tudo fica impregnado nas paredes, nos corredores, nos quartos. E depois se manifesta. Encontrei o meu próprio arquivo. Era mais grosso do que eu esperava. Assunto: vigia noturno. Número 18. Nome: censurado. Medos primários: abandono, morte da mãe, solidão, fracasso profissional. Ponto de vulnerabilidade: nostalgia familiar. Método de captura: manifestação materna. Status: processado com sucesso. Mas havia algo mais. Uma seção que não existia nos outros arquivos. Observações especiais. Sujeito demonstrou capacidade incomum de seguir instruções sob pressão extrema. Recomenda-se aproveitamento para funções administrativas. Funções administrativas? Perguntei a Carlos. Ele apontou para uma porta no final do corredor do quarto andar. Uma porta que eu não havia notado antes. Eles estão recrutando, ele disse. O hospital está crescendo, expandindo suas operações. Eles precisam de administradores. A porta tinha uma placa. Departamento de Recursos Humanos. Divisão Espiritual. Carlos, disse, sentindo um frio que ia além da morte. Quantos hospitais como este existem? Ele sorriu tristemente. Você quer a resposta honesta ou a resposta que vai lhe permitir dormir em paz, assumindo que ainda conseguimos dormir? A honesta. Centenas. Ao redor do mundo. Todos precisam de vigias, todos precisam de funcionários. E todos usam o mesmo método de recrutamento. Foi então que eu entendi a verdadeira natureza do que estava acontecendo. As regras eram reais. As ameaças eram reais. Mas também eram uma seleção. Uma forma de identificar pessoas que podiam funcionar sob pressão extrema, que podiam seguir instruções precisas mesmo quando confrontadas com o horror absoluto. Nós somos funcionários agora. Funcionários de uma corporação que você nem consegue imaginar completamente. Uma corporação que gerencia a transição entre a vida e a morte, que coleta e processa trauma humano, que mantém a ordem no caos que vem depois. E se eu recusar? Carlos apontou para a janela. Do lado de fora pude ver figuras vagando pelos jardins do hospital. Algumas ainda usavam aventais hospitalares, outras roupas de diferentes épocas. Todas tinham a mesma expressão vazia, perdida. Aquelas são as pessoas que recusaram. Elas vagam pelos jardins para sempre, conscientes, mas sem propósito. Não mortas, mas não vivas. É uma existência muito solitária. Olhei para as figuras errantes e senti um arrepio que ia além da morte. Então nossa escolha é servir ou vagar? Essencialmente, sim. Mas há uma terceira opção. Carlos sussurrou olhando ao redor como se alguém pudesse estar escutando. Alguns de nós descobrimos uma forma de escapar. Como? Você precisa quebrar o sistema por dentro. Entender como ele funciona e usar isso contra ele.
mais é perigoso. Se eles descobrem que você está tentando escapar... Carlos não terminou a frase, mas não precisava. Foi então que uma voz ecoou pelos alto-falantes do hospital. Atenção, funcionários. O período de orientação terminou. Apresentem-se ao RH para designação de funções. O Departamento de Recursos Humanos ficava no 5º andar. Um andar que, quando eu era vivo, acreditava estar fechado há décadas. A sala era surpreendentemente moderna. Computadores, impressoras, até mesmo plantas, como se fosse um escritório corporativo normal, exceto pelo fato de que todos os funcionários estavam mortos. A gerente de RH era uma mulher de meia-idade, terno cinza impecável, que havia morrido no hospital em 1994 devido a complicações pós-cirúrgicas. Bem-vindo à equipe, ela disse com um sorriso que seria caloroso se não fosse pelos olhos completamente vazios. Analisamos seu desempenho como vigia e estamos impressionados. Queremos oferecer-lhe uma posição na divisão de recrutamento. Recrutamento? Você seria responsável por identificar e treinar novos vigias para hospitais similares ao nosso. Há uma demanda crescente por nossos serviços. Ela me mostrou um mapa. Pontos vermelhos espalhados por todo o globo. Centenas deles. Cada ponto representa uma de nossas instalações. Hospitais, asilos, orfanatos, prisões. Qualquer lugar onde emoções intensas e mortes traumáticas criam oportunidades. E se eu aceitar, o que acontece comigo? Você mantém sua consciência, sua individualidade. Recebe um salário excelente que pode ser transferido para beneficiar seus entes queridos ainda vivos. E, mais importante, você tem propósito novamente. Era tentador. Muito tentador. Depois de meses desempregado em vida e agora perdido na morte, a oferta de estrutura e significado era quase irresistível. Preciso pensar. É claro, você tem até a meia-noite para decidir. Voltei para o 4º andar onde Carlos estava me esperando. Eles fizeram a oferta, não fizeram? Contei sobre a proposta. É assim que eles mantêm o sistema funcionando. Nos dão a ilusão de escolha, de propósito, mas no final ainda somos prisioneiros. Apenas prisioneiros com melhores acomodações. Você disse que havia uma forma de escapar. Carlos me levou até uma seção do 5º andar que eu não havia visto antes. Um laboratório cheio de equipamentos estranhos. Não equipamentos médicos, mas algo que parecia mais científico. Quantum. Este hospital não é apenas um processador de almas. É um experimento. Eles estão tentando entender como a consciência funciona após a morte, como podem controlar e direcionar o processo. Carlos me mostrou arquivos de computador, diagramas complexos, fórmulas que eu não entendia, mas que claramente representavam algo fundamental sobre a natureza da existência pós-morte. A empresa por trás disso tudo, eles não são apenas coletores de almas. Eles estão tentando quebrar o código da morte, controlar não apenas onde vamos depois de morrer, mas como experienciamos essa existência. Isso é terrível? Sim. Mas também significa que há falhas no sistema, pontos fracos que podem ser explorados. Carlos me mostrou um dispositivo no centro do laboratório. Parecia uma mistura de equipamento médico com tecnologia que eu não conseguia identificar. Este é o núcleo do hospital, o que mantém todas as almas presas aqui. Se conseguirmos desabilitá-lo, todos escapam. Teoricamente. Mas há um problema. Alguém precisa ficar para operá-lo. E essa pessoa, bem, é provável que seja destruída no processo. Olhei para o dispositivo, depois para Carlos. Por que você está me contando isso? Por que não fez isso você mesmo? Carlos sorriu tristemente. Porque eu descobri uma coisa sobre mim mesmo desde que morri. Eu sou covarde. Sempre fui. É por isso que quebrei as regras naquela noite. Não foi coragem, foi covardia. Eu estava com tanto medo que entrei no elevador só para escapar do que estava acontecendo no 2º andar. Ele fez uma pausa. Mas você seguiu as regras por 10 noites, mesmo com medo, mesmo confuso. Você continuou funcionando. Isso não é covardia.
Isso é algo mais raro. O que você está pedindo? Que você considere a possibilidade, não apenas por nós, mas por todas as pessoas que ainda vão ser recrutadas, por todos os futuros vigias que vão morrer de medo nesses corredores. Fiquei em silêncio por um longo tempo, processando tudo o que havia aprendido. A meia-noite se aproximava, a hora da minha decisão. Às 23h45, voltei ao RH. Então, a gerente perguntou: "Qual é a sua decisão?" "Eu aceito", respondi. Mas tem algumas perguntas sobre como o sistema funciona. Por 1 hora, ela me explicou detalhadamente a operação, a rede global de instalações, os métodos de recrutamento, os protocolos de processamento de almas e, mais importante, me mostrou como acessar o sistema central. "Amanhã, você começará seu treinamento", ela disse. "Bem-vindo à família." Mas em vez de voltar para meu novo alojamento, desci para o laboratório do 5º andar. Carlos estava lá, junto com Maria, João e vários outros ex-vigias. "Vocês sabiam que eu faria isso?", disse. Não foi uma pergunta. "Esperávamos, mas não sabíamos", Carlos respondeu. Passei as próximas horas aprendendo a operar o dispositivo. Era mais complexo do que parecia, mas os princípios básicos eram compreensíveis. Era como um transformador espiritual. Convertia a energia emocional traumática em algo que mantinha as almas presas no plano físico. Desligar seria relativamente simples. Sobreviver ao processo? Bem, essa era outra questão. Às 4h33 da manhã, curiosamente a mesma hora em que eu havia visto as luzes do 3º andar se acenderem pela primeira vez, iniciei a sequência de desligamento. O hospital começou a tremer, não fisicamente, mas em um nível mais fundamental, como se a própria realidade estivesse sendo questionada. Os alto-falantes crespitaram para a vida. "Atenção! Falha crítica do sistema detectada. Todos os funcionários devem reportar-se ao RH imediatamente." Mas era tarde demais. O dispositivo estava emitindo um zumbido cada vez mais alto. As luzes do hospital começaram a piscar em padrões erráticos. E então, silêncio absoluto. Por um momento, pensei que havia falhado. Depois percebi que podia ver através das minhas próprias mãos. Carlos, Maria, João e os outros começaram a brilhar com uma luz suave, quente. "Está funcionando", Carlos sussurrou, mas sua voz parecia vir de muito longe. Um por um, eles começaram a desaparecer. Não desaparecendo para um nada, mas desaparecendo para outro lugar. Um lugar que parecia certo, natural, como sempre deveria ter sido. "Obrigado", Maria disse antes de partir. "Você nos deu de volta a nossa liberdade." João acenou e sorriu pela primeira vez desde que o conheci. Carlos foi o último. Antes de ir, ele me disse: "Você sabe que provavelmente não vai conseguir nos seguir, certo? Alguém tem que manter o sistema desligado." "Eu sei, mas não sente medo?" Pensei por um momento. "Não. Pela primeira vez em muito tempo, não sinto medo." E era verdade. Havia uma paz estranha em saber que eu havia escolhido isso, que, pela primeira vez na minha vida, ou morte, eu tomei uma decisão que realmente importava. Carlos desapareceu e eu fiquei sozinho no laboratório. Isso foi... quanto tempo atrás? É difícil dizer. O tempo funciona diferente quando você está mantendo um buraco na realidade aberto. O hospital ainda está aqui, mas vazio agora. Verdadeiramente vazio. Apenas eu e o zumbido constante do dispositivo que mantém funcionando. Às vezes, pessoas aparecem, investigadores do paranormal, adolescentes procurando por emoção, jornalistas tentando descobrir por que o Hospital São Benedito subitamente parou de funcionar. Eles nunca me veem, eles nunca encontram nada de interessante. O hospital agora é apenas um prédio abandonado comum. Mas o mais importante, eles nunca são recrutados.
A rede foi quebrada, pelo menos temporariamente. Sei que eventualmente eles encontrarão uma forma de reconstruí-la em outro lugar, com outros métodos. Mas por agora, as pessoas podem morrer em paz. Vocês que estão ouvindo isso, como vocês podem estar me ouvindo? Boa pergunta. Às vezes minha voz vaza através das rachaduras na realidade. Às vezes alguém sensível o suficiente consegue captar minhas transmissões. Se você está ouvindo isso, significa que você tem um talento. Um talento que pode ser útil ou perigoso, dependendo de como o usa. Aqui vai meu conselho final. Se você algum dia encontrar um trabalho que parece bom demais para ser verdade, com regras muito específicas e um salário inexplicavelmente alto, questione, investigue. E mais importante, não aceite apenas porque precisa de dinheiro. Algumas coisas custam mais do que você pode pagar, mesmo quando está desesperado. Mas se você descobrir que está preso em uma situação como a minha, lembre-se, sempre há uma escolha, sempre há uma forma de resistir. Pode não ser fácil, pode não ser segura, mas sempre existe. E às vezes, a escolha mais importante que você pode fazer é sacrificar sua própria liberdade para garantir a liberdade de outros. Isso é tudo que tenho para contar. Se você chegou até aqui, obrigado por escutar. Obrigado por testemunhar. E lembre-se das regras. Não as regras que eles criam para nos controlar, mas as regras que criamos para nos manter humanos. Regra número 1. Sempre questione a autoridade que se baseia no medo. Regra número 2. Nunca aceite que não há saída. Regra número 3. Proteja os mais vulneráveis, mesmo que custe caro. Regra número 4. A coragem não é ausência de medo, é ação apesar do medo. Regra número 5. Sempre escolha a liberdade sobre a segurança quando as duas são mutuamente exclusivas. Meu nome... Bem, isso realmente não importa mais. Mas eu fui o vigia número 18 do Hospital São Benedito. E essa é minha história. Se vocês nunca mais ouvirem de mim, significa que o dispositivo finalmente falhou e eu pude seguir meus amigos para onde quer que tenham ido. Se ouvirem de mim novamente, bem, significa que ainda há trabalho a ser feito. Até mais, pessoal, e lembrem-se, nem toda porta que se abre deveria ser atravessada, mas às vezes, fechar uma porta é o presente mais valioso que você pode dar ao mundo.